Boa noite a todos. Vamos primeiro fazer uma leitura rápida do Evangelho, de um dos itens. Eu abri aqui, caiu no capítulo 27, e fala sobre a prece. Aliás, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. E aí, no item 4, o Kardec diz o seguinte: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano orou, e não com orgulho, como o fariseu. Isso porque em itens antes ele falava da prece do fariseu e da prece do publicano. Quem tiver curiosidade é no capítulo 27 do Evangelho, tá? Orai, enfim, com humildade como publicano e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Com essa leitura, então, vamos nos sintonizando um pouco mais com essa espiritualidade operante. E desde os primeiros alvores da manhã, prepararam este nosso salão para receber os espíritos que aqui já estão em tratamento e necessitados de orientação. Que cada um de nós aqui encarnados possa dar de si o que tiver de melhor durante essa reunião e abrir o coração para que a gente consiga realmente assimilar as palavras que aqui serão ditas. Se conosco, Jesus, assim seja. Bom, eu separei para a gente conversar hoje, quer dizer, separei não, eu sou preguiçosa, eu fiz essa discussão no domingo, na nossa reunião das 7 horas da noite do Arte Cura, que consta de palestra, passes e, eventualmente, uma pintura, e eu faço a psicografia de poesias. E aí eu falei, não, já que eu falei essa no domingo, eu vou repetir na quarta-feira, porque o público é bem diferenciado, bem diferente. O homem no mundo, hábito e pensamento, que tem a ver a reflexão, que a gente vai começar agora a fazer de nós mesmos, aqui encarnados, neste exato momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a Terra é o segundo planeta ainda na escala evolutiva dos planetas. Quer dizer, nós que aqui estamos encarnados, nós estamos muito mais próximos da primitividade do que da angelitude. Então é por isso que a gente precisa estudar muito, refletir muito, tentar introjetar cada palavra do Evangelho ou da imensidade de livros que nós temos à nossa disposição, através da psicografia dos médiuns tão atuantes que nós tivemos e continuamos tendo aqui no Brasil. Então, vamos lá. Aí, por falar em hábito, né? Existem pessoas que são felizes, pessoas que se mostram infelizes. Então, vamos começar a refletir do seguinte: por que é que algumas pessoas não têm uma vida perfeita? E neste mundo de provas e expiações, ninguém tem uma vida perfeita. E nós estamos aqui para nos reajustarmos com as leis divinas.
E como nós somos turrões, a gente acaba sofrendo, porque a gente se afasta, em grande parte dos momentos, destas leis, que são as leis que nos regem, né? E essas pessoas também não são famosas, não são nem ricas. E hoje em dia está difícil, né? Porque todo mundo está empobrecendo cada vez mais. Elas não têm uma saúde impecável. Sempre reclama disso, daquilo, e dói aqui, dói ali, etc. E tal. Principalmente depois que a gente passa dos 50, né? E eu passei faz tempo. E nem tem uma família sem problemas. Como é que um espírito encarnado num planeta de provas e expiações pode almejar uma família sem problemas? Quando a gente casa, é aquela maravilha, aquela paixonite aguda, porque a gente não começou ainda a conviver com o outro no dia a dia e nos problemas que começam a se nos apresentar, né? Então tudo é muito bonito. Aí começam a vir filhos, aí o caldo entorna. Por quê? Cada ser encarnado naquele domicílio, nós não estamos falando que é um lar ainda, por quê? O lar tem que ser construído no amor, com base no Evangelho de Jesus. Porque existe a residência, existe a casa, a moradia e o lar, né? Então, as pessoas que estão coabitando ali naquela residência, né? Cada uma é um espírito em um estágio evolutivo. E se todas estão juntas no mesmo local, na mesma família, é porque elas têm assuntos em comum a serem tratados, a serem melhorados, né? Então não existe família sem problema. E essas famílias não têm, elas enfrentam vários dissabores, justamente por isso. Mundo de provas e expiações, nós estamos ainda muito mais perto do primarismo do que da angelitude, e vai por aí afora. Temos um monte de questões do passado que o nosso ego ainda arrasta um pouco para essa encarnação, então nós temos que trabalhar isso, temos que nos melhorar nessas condições. Mas essas pessoas desfrutam de uma alegria genuína. Mas como é que é isso? Não é bonita, não é rica, não é famosa, não é jogador de futebol ganhando milhões, né? Não tem uma saúde impecável, tem uma família difícil às vezes, enfrentam vários dissabores, mas tem uma alegria genuína de viver. E quando se elas se aproximam da gente, a gente sente isso. Porque não é uma alegria falsa, né? Porque elas são felizes. Agora, por que elas desfrutam dessa alegria e elas são felizes? É porque elas são felizes que elas conseguem ter alegria? Não. É porque elas mantêm a alegria, apesar dos pesares, é que elas são felizes. Então vamos ver quais são os hábitos das pessoas que são felizes e das pessoas que são infelizes, para a gente se situar de alguma forma aí. A gente vai ver que muitas vezes nós estamos com o pé no hábito dos felizes, mas ainda temos muitos hábitos dos infelizes. Quem é feliz é generoso. Começa por aí. Quem é infeliz é egoísta. É diferente do egoísmo, é diferente do egocentrismo. O egoísmo pensa nele e na família, aquela coisa ali mais próxima. E o egocêntrico é aquele que só pensa nele até a família que se lasque. Os felizes têm uma inquietude com a dor do outro. Então, tudo que vê na rua, às vezes alguém andando e tal, a pessoa se condói, vai lá, começa a conversar, tenta ver como é que é, se pode ajudar em alguma coisa. Essa pessoa é feliz. Já os infelizes são indiferentes. Por quê? Eles carregam uma dor tão grande dentro deles que não são capazes de olhar para o outro, não são capazes de olhar ao redor.
Os felizes exultam com o êxito dos outros. Ai, nossa, você viu que delícia? A filha da vizinha vai casar, olha que coisa boa. O rapaz é um rapaz tão bom, tão legal, que ótimo. Tomara que eles se acertem na vida. Já o infeliz fala o quê? Mas também, com essa idade, tá atropelando, tem que casar rápido, porque senão vai ficar apatia. Daqui a pouco começa a cair as pelancas e tal, e aí não vai encontrar mesmo ninguém que queira. Então, isto é encontrar defeito em tudo. E com isso as pessoas que são infelizes se irritam, elas são muito irritáveis. Qualquer coisa se irrita. É o vizinho que fala muito, é fulano que não sei o quê, o outro que escuta música alta, e assim vai. No trânsito, então, uma irritabilidade infinita, quase infinita. Agora, um hábito muito comum nas pessoas felizes é saber aceitar. Por que aceitar? Deixa para lá. Não, não é isso. Simplesmente é tentar olhar para o outro e ver que o outro tem as mesmas condições que ele. Estamos aqui no mesmo mundo, que é um mundo difícil, que está passando por uma fase de modificação para vir a se tornar um mundo de provas de regeneração. Então, somos muito semelhantes em muitas coisas. Então, aquele que é feliz, ele sabe aceitar isso. Sabe aceitar o mau passo do outro, a escorregada do outro, a agressividade do outro. E assim vamos indo. Ai, os felizes colaboram, querem colaborar com tudo. Uma coisa, posso te ajudar nisso? O que você está fazendo aí? Que no seu... E assim vão vivendo. Já os infelizes negam favores. Ai, não, estou ocupado, não dá. Até quando chega em casa, às vezes, do trabalho, né? Tá cansado. Então a criança, pai, vem ficar comigo, mãe, vem ficar. Não, não posso, agora não posso, porque eu tenho muita coisa para fazer. Quer dizer, é aquela irritabilidade constante, encontrando defeito em tudo que vão encontrando pela casa e negando favores. Um simples favor de parar um pouquinho e conversar com a criança. Os felizes doam do seu tempo. Já os infelizes cobram o que fazem. Ah, não, sinto muito, não vou te ajudar nessa, não. Você lembra quando eu fiz tal coisa para você? Você me ajudou depois, quando eu precisei? Não, não vou fazer isso, não. Agora, os felizes sabem a hora de falar. Eu confesso que isso aqui é onde eu mais tropeço. É uma situação de dificuldade que eu tenho, né? Em esperar que o outro termine o que está contando, mal meu marido que o diga, né? Porque meu pensamento é muito rápido, então eu começo a... Já vejo o desfecho da coisa, aí eu já pego, fecho a história do outro. Mas deixa eu contar, caramba! Agora, quem não consegue saber a hora de falar, acaba sendo invasivo, que é um hábito dos infelizes, né? Que eu também sou muito invasivo, que depois você fica chateada. Quando você vê que se atropelou, puxa vida, eu tinha me comprometido a não fazer mais isso, mas nós vamos fazer muitas vezes ainda, gente. Nós estamos em aprendizado. Tá? A gente não tem também que ficar se agarrando ao amargor por não ser uma pessoa perfeita. Os felizes sabem ouvir, que eles sabem a hora de falar. Agora, os outros são cobradores, como já foi dito lá dentro, mais acima. Os felizes sorriem, claro. Se ele está feliz com o que ele está fazendo, com a vida dele, apesar de tudo que está acontecendo, não. Mas olha, Deus é pai, Deus é bom, eu vou conseguir, eu vou conquistar e bola para frente. Já os infelizes são azedos. São aquelas pessoas que ninguém quer ficar por perto, porque reclamam de tudo. É da saúde, é do vizinho, é do marido, é da esposa, é do filho. E azedo o tempo todo. Agora, as pessoas são felizes porque têm esses hábitos? Ou elas têm esses hábitos porque elas se propõem a ser felizes? A mesma pergunta para os infelizes, porque tudo depende da gente. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que o Kardec faz, é a respeito do arrastamento, porque a gente tem mania de jogar a culpa no outro. Ai, não, olha,
eu fui influenciado, porque não sei o que e tal. Aí Kardec pergunta, existe arrastamento irresistível? Quer dizer, não tem como você fugir daquilo? O espírito é curto e grosso. Não. A vontade é soberana a tudo. Acabou. Quer dizer, se eu sofro é porque eu faço o meu sofrimento. Nós estamos falando de sofrimento, viu, gente? Não de dor. Porque dor, às vezes, com esse corpão aqui velho, acaba tendo mesmo, né? Agora, a questão, então, é, quais têm sido os nossos hábitos? Essa é a perguntinha que vocês vão levar para casa, como a Mônica disse. Tarefa. Tarefa para casa, pensar muito. Quais têm sido os meus hábitos? E o que é que tem fortalecido a eu continuar assim, com esses mesmos hábitos? Porque se a vontade é minha e tudo depende da minha vontade para eu mudar o que eu quiser na minha vida, então o que eu estou esperando, né? Aí o André diz assim, cada um de nós possui pontos vulneráveis no estado evolutivo deficitário que a gente ainda se encontra. Portanto, toda vez que o mal chega até nós, se associa a nós, né? Ou nos dá essa ou aquela ideia mais pervertidinha, mais inconsequente, vamos assim dizer, a gente acaba agravando as nossas fraquezas, aparecem doenças, obsessões e as nossas paixões são exacerbadas. Então nós temos que cuidar de nós. O Celso aqui fala, quando ele faz palestra, né, que nós estamos na nossa melhor versão. Todas as encarnações, que as milhares que nós já tivemos, ou milhões, sabe Deus, né? De encarnações que nós já conseguimos pela graça de Deus, hoje eu estou na minha melhor versão. Tudo que eu aprendi é meu e ninguém no mundo, nunca, jamais no universo, vai conseguir tirar. Agora, depende da minha vontade, de continuar ou não agarrado às coisas errôneas que eu fiz no passado e ainda trago no meu ego meio carregadão disso. Tudo depende da gente. Agora, o que nos acontece moralmente quando a gente emite um pensamento? Emitindo um pensamento, a gente coloca um agente energético em circulação no organismo da vida, que Deus tudo criou. Então, esse éter, que a gente chama éter, né, que está aí, nada mais é do que o pensamento divino. Então, nós estamos mergulhados nesse éter, nós estamos mergulhados num mar de energias, numa rede de energias, e a gente se afiniza, se sintoniza e gruda ou não, dependendo do que a gente quer. E aí, tudo que a gente emite vai retornar para a gente, pela lei da sintonia, pela lei da atração. O que a gente dá para a vida nos devolve. Então, vamos cuidar do que a gente está dando para a nossa vida, né? E aí ele diz assim, a mente pode ser comparada a um espelho vivo. Por quê? Ela reflete tudo aquilo que a gente está procurando. Eu vou, sintonizo com aquilo. A minha mente começa a refletir, vai em busca de outro, e aquilo vai aumentando esta rede energética. E nós queremos o quê? Para a nossa rede energética. Questão de vontade. E o que recebemos dos outros? A gente assimila dos outros aquilo que a gente dá da gente. É a lei de ação e reação, a lei de atração, a lei da sintonia. Olha quantas leis aí. Cada um de nós é um acumulador, retendo forças construtivas ou destrutivas que nós mesmos geramos. E aí ela sai de mim, gruda com o outro, volta para mim, acrescida daquilo que o outro me manda, e aí eu vou vivendo. Desejo, palavra, atitude, a ação representam eletroímãs através dos quais nós atraímos forças iguais àquelas que nós estamos exteriorizando.
no rumo dos nossos semelhantes. E aí, ou a gente é uma usina toda organizada, toda bem definida, com cada pecinha, cada coisa cumprindo o seu papel para poder iluminar e lançar energias boas, ou nós estamos vivendo no meio do pandemônio, dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria cabeça, nos nossos sentimentos. André Luiz nos indica o seguinte: é bom a gente preferir a autocrítica ao elogio, mas cuidado com a autocrítica também, porque a gente muitas vezes se pune e fica naquilo e remói aquilo. Eu tentei, mas não consegui. Bola para frente. A Joana de Ângeles sempre diz: você está com raiva? Sente. Sente toda a raiva que você puder sentir por 15 minutos. Depois para. Toca a tua vida. Muda o teu padrão. Você está triste? Está magoadinho? Sinta a mágoa que você quiser, sinta a raiva que você quiser. Por 15 minutos. Depois muda. Passa para outra coisa. Crie para você um local melhor dentro de você mesmo para você continuar vivendo. Vigiar as próprias manifestações. Por isso que a gente tem que vigiar. O que é que eu estou fazendo? De que jeito que eu estou fazendo? E não se julgar indispensável. Nem Jesus foi indispensável, gente. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos ficaram perdidinhos, cada um correu para um canto, depois se reuniram de novo no mesmo lugar, e falando e não sei o quê, e agora o que vai ser de nós? Como é que... Jesus falou: calma, eu vou voltar. E ficou com eles durante 40 dias, orientando qual seria a tarefa deles. E aí depois, como ele mesmo diz, subiu ao Pai, né? Mas ele não era indispensável, ele veio para orientar, para dizer, tudo aquilo que eu falei era verdade. Eu falei que eu ia voltar, eu voltei, agora estou te dando as últimas instruções, daqui para frente é com vocês. E é bem isso, né? Recordar que o exemplo da humildade é a maior força para transformar as criaturas. Quem quer educar, gente, tem que fazer. Tem que fazer. Eu sou enfermeira. Cada um dos meus funcionários que eu ia orientar em determinada técnica ou num atendimento a alguém, eu tinha que ir e fazer. Eu fui coordenadora do serviço de atendimento domiciliar durante 8 anos, logo no comecinho dele. Agora tá muito chique, tá cheio de gente, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, médico, tem tudo. Naquela época eram as enfermeiras e os auxiliares fazendo visita a pé, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa fazer para mostrar para o outro como é que é. Então, para quem é pai, mãe, avó, tutor de criança, seja como for, nunca se esqueça, o exemplo é tudo. E Francisco de Assis dizia para as pessoas que chegavam até ele e se juntavam naquela congregação que ele formou, de franciscanos, né? Depois passou a chamar de franciscanos. Ele dizia assim: vocês vão e preguem o evangelho de Jesus. Tudo aquilo que a gente discutiu aqui, todas as orientações que vocês receberam, levem para os outros. Ensinem, mas só usem a palavra se for necessário. O que é isso? É o exemplo. Essa frase de Francisco de Assis, para mim, é a chave de tudo, né? Toda presunção evidencia afastamento do evangelho, claro, né? E lamentar-se por quê? Nós temos que aprender sempre, cada dia. E não vamos aprender tudo o que precisamos ainda nessa encarnação, e se Deus quiser, pela graça e misericórdia do Pai, a gente volta em outra. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não é simplesmente fazer. Como é que eu faço? Como é que eu cuido da minha casa? Quais são os meus pensamentos, as minhas palavras, enquanto eu estou lá labutando, fazendo as coisas? Como é que eu faço tudo o que eu estiver fazendo na minha vida? Não é só fazer, é como estou fazendo.
Você acredita que uma pessoa extremamente infeliz pode encontrar felicidade? Se ela não mudar o padrão dela de pensamento, dificilmente ela se sentirá feliz. Pode até ter uma restazinha aqui, uma outra ali, mas logo volta para aquele tumulto mental em que ela vive. Caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados depende só da gente. É o que o Livro dos Espíritos nos diz, né? Tudo depende da nossa vontade. Qual que é a sintonia que eu quero fazer? Por isso que eu disse que a prece, que caiu na lição que eu abri aqui, para falar no início, tem tudo a ver com a nossa lição. É a questão da sintonia. As correntes mentais são como as correntes elétricas. Expressam potenciais de energia para realização com direção. Elas têm uma direção. Tudo aquilo que você está pensando tem uma direção. Que vai daquilo que você está almejando, sentindo e desejando. E a gente faz isso tão automaticamente que a gente nem presta atenção no que está fazendo. No pensamento. Porque o pensamento cristaliza, está no ar já está ali. Já vai plugar com um monte de outros pensamentos de outras pessoas. E depende do nosso propósito e da nossa vontade, para o bem ou para o mal. A mudança de hábito depende, então, diretamente daquilo que a gente pensa. Por quê? Porque o homem enxerga sempre através da sua visão interior, quer dizer, aquilo que ele está sentindo, aquilo do qual ele é constituído emocionalmente e espiritualmente, é a maneira com que ele vai conseguir enxergar o outro. Então, com as cores que usa por dentro, ele julga os aspectos de fora. Se ele está triste, acabrunhado, não sei o que, aí o dia está terrível, às vezes está mau sol e a pessoa está reclamando do dia. Está muito calor. Também não sei por que faz tanto calor em Ribeirão Preto. Se esfria, meu Deus, não gosto de frio. E assim vamos vivendo, né? Quando a sombra vagueia na nossa mente, a gente não vislumbra senão sombras em toda a parte. Nós sempre alcançaremos o alvo que a gente mantiver na nossa mira. Então, qual é o alvo que eu estou perseguindo? Como o Celso diz, nós somos a nossa melhor versão. E qual que é o nosso papel nessa encarnação? É ser boa mãe? Ser bom pai? Ser boa filha? Ser boa psicóloga, né, Marina? Ser boa enfermeira? Ser boa dona de casa? Não. A nossa maior tarefa é nos melhorarmos interiormente. Porque se eu não me melhorar, eu não vou nunca conseguir ser bom em nada. Essa é a questão. Aí é que está o pulo do gato. Qual que é a nossa mira, né? E a gente não pode se esquecer que todas as mudanças acontecem por dentro. Todo mundo falando, precisa mudar, tem que mudar o presidente, tem que mudar não sei o quê. Ninguém vai conseguir mudar esse país se nós não nos mudarmos. Se nós não nos melhorarmos interiormente. Aí tem gente que reclama, esse país... Falaram aí que o Humberto de Campos falou que ele vai ser o coração do mundo e a pátria do evangelho, que nada, isso aqui não tem jeito mais não. Eu ouvi uma palestra hoje, de novo, do Adolfo Dutra, que diz o seguinte, se você é espírita e ainda não entendeu que o país já é coração do mundo e pátria do evangelho, então ele fala, #fui, volta para Portugal, porque aqui não é teu lugar. Então a gente precisa ter muito claro isso. Qual que é a nossa mira? Nós somos espíritas, nós temos todo um aparato de mensagens, de livros, de reflexão, temos o Pentateuco do Kardec. Só depende da gente, só depende da gente. Necessário lembrar que o pensamento é a alavanca de ligação para o bem ou para o mal. E o tempo é ouro, mas o serviço é luz. Porque é só através do serviço que a gente consegue se energizar para o bem
ter um pouco melhor de condições físicas no nosso corpo para poder fazer aquilo que nós viemos aqui para fazer, que é nos melhorar e ajudar a melhorar quem está ao nosso redor. E só existe um mal a temer, aquele que ainda exista dentro da gente. Esse nós temos que combater. Larga os outros. Larga os ministros, larga o presidente, larga. Larga, as coisas se ajeitam, porque, gente, Jesus é o governador do nosso planeta. Vocês acham que ele não está sabendo tudo que está acontecendo aqui? E no mundo, com as guerras, com tudo? Tudo isso está sendo direcionado para a grande mudança deste planeta. Ou nós aprendemos isso e nos melhoramos interiormente, ou nós não vamos herdar esse planeta, não. Nós vamos ter que ir lá para o outro planeta que vai passar por perto e que vai nos chupar. O pessoal fala chupão por isso, porque é uma questão de sintonia energética, sintonia magnética. Nós estamos aqui porque o nosso magnetismo bate com o magnetismo da Terra. Agora, a Terra melhorando, as pessoas daqui melhorando, e eu não me melhorando, eu estou fora, não tem como. E para finalizar, vamos lembrar de uma frase de Jesus, né? E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora, como é que eu posso ter obras boas, fazer coisas boas, se eu não conseguir me melhorar? Se eu não estudar, se eu não aprender, se eu não tentar olhar para o outro e enxergar no outro o meu irmão, por mais desequilibrado que ele esteja, por mais agressivo que seja, por mais fedido que seja. Porque as pessoas, quando se desequilibram muito, né, que saem para e ficam na rua muito tempo, não tomam banho nem nada. Então, chega perto, estão cheirando mal. Então, se eu não souber olhar para aquela criatura e ver naquela criatura um irmão, aí eu estou falhando, porque as minhas obras não vão estar conforme o Evangelho de Jesus. E aí, eu tirei essas ideias todas do livro Leis de Amor, Agenda Cristã, Sinal Verde e Fonte Viva, de mensagem basicamente de Emmanuel e André Luiz. Tá? Quem quiser, procura mais que vai ter lá um monte de coisa. Tá bom? Muito obrigada por terem me chamado. Eu adoro, porque eu preciso muito estudar mais, aprender mais. E a gente, para poder falar um pouquinho, a gente precisa entender a coisa também, né? Então vamos buscando a sintonia com a espiritualidade maior, a sintonia com o nosso Mestre Jesus, e agradecer pela oportunidade de aqui estarmos hoje. E vamos então, nesta harmonia, podendo abrir nosso coração para receber o passe que vai ser dado agora no salão. E as pessoas que já estiverem agendadas poderão se levantar mesmo antes do passe, porque vão tomar o passe lá dentro da salinha, tá? Gratidão, Jesus, pela possibilidade de aqui termos estado esta noite, neste verdadeiro banquete de luz, proporcionado por essa espiritualidade maravilhosa, que nos acompanha o tempo todo, apesar das nossas escorregadas e a nossa falta de sintonia muitas vezes durante o dia. Que nós possamos sair daqui carregados de uma energia nova, tendo a certeza de que Deus é Pai de infinito amor e bondade e não nos abandona nunca. E como disse Jesus aos seus discípulos, que nenhuma ovelha se perderá. Ele vai cuidar de todas até o final dos tempos. Que nós tenhamos essa certeza em nosso coração e possamos caminhar com passos mais firmes, buscando dar o melhor de nós mesmos, porque é no trabalho e na doação que conseguiremos nos melhorar. Gratidão, Jesus, e ser conosco por mais uma semana. Que assim seja.